Nessa questão, é dada essa curva x² menos 6x² mais 4, e ele quer saber os pontos onde a reta tangente a essa curva vai ser horizontal. Então, eu esbocei o gráfico aqui, mais ou menos, da função, tá? Não tem necessidade, mas só para a gente entender o que está acontecendo. Aqui eu poderia traçar várias retas tangentes. Uma tangente por aqui, uma tangente por aqui, tangente por aqui, tangente por aqui e assim sucessivamente. Várias retas tangentes a essa curva. Mas quais retas tangentes ela quer? Ele quer aquelas onde a reta é horizontal. Então, por exemplo, uma reta tangente passando por esse ponto, ela vai ser horizontal. Reta tangente passando por esse ponto vai ser horizontal. Passando por esse ponto vai ser horizontal também. Então, ele quer saber quais são esses pontos onde a reta tangente vai ser horizontal. E no momento que eu falo em uma reta tangente ser horizontal, essa posição horizontal significa que ela tem inclinação nula. Inclinação nula significa inclinação igual a zero. E o que determina a inclinação? A inclinação de uma equação de uma reta é o m. Então eu quero saber onde que esse m vai ser igual a zero. Tá? Então se envolve m é a derivada da função. Mas qual que é o grande detalhe? Antes a gente trabalhava m com aquelas histórias de o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, ou do f de a mais h e assim sucessivamente. Agora a gente não precisa mais trabalhar esse m na estrutura de limites. A gente pode simplesmente trabalhar que o m vai ser a derivada da função. E a gente resolve essa derivada via propriedades, como a gente estava vendo nas questões anteriores. Então é isso que nós vamos fazer. O que vai ser o m? m é a derivada da função. Então, pega a função e deriva. x² menos 6x² mais 4 e deriva. Linha. Eu quero saber esse m que vai ficar, é uma potência, 4x², jogando 4 multiplicando na frente do x e reduzindo uma unidade do expoente. Esse 2 vai multiplicando, então menos 6 vezes 2 reduz uma unidade do expoente, se era x², vai ficar x na 1, mais derivada do 4, derivada da constante é zero. Então m vai ser 4x³ menos 12x. Isso e mais zero, que não muda nada. Esse é o valor do m. E o que eu quero mesmo? Retas, o ponto onde a reta tangente é horizontal. E ser horizontal é ter inclinação nula. Então, no fundo, eu quero saber quando que isso daqui, 4x³ menos 12x, quando que isso vai ser igual a zero. Veja que todo o contexto de reta tangente e derivadas agora acabou caindo só em resolver uma equação cúbica. Descobrir os valores de x para que isso daqui seja igual a zero. Resolver a equação cúbica, acha uma raiz na raça, aplica a Ruffini para reduzir o grau e depois trabalhar com Bhaskara ou someproduto. Lembra que era sempre buscar divisores do termo independente. Se não tem termo independente, a gente já tem que zero é raiz. Então, zero é raiz. Então, já temos a primeira. Primeira raiz é zero. Aplica a Ruffini para achar as próximas agora. 4 do x³, 0 do x², menos 12 do x, 0 do termo independente. Baixa o primeiro exatamente igual. 0 mais 0 é 0. 0 menos 12 é menos 12. Menos 12 com 0, zerou. Ficou só 4x² menos 12. Achar quando isso é igual a zero, agora remete a nos encontrar quando isso é igual a zero. Dá para fazer por Bhaskara, ou por someproduto, ou simplesmente dá só para isolar o valor de x, visto que só tem um termo a x. Então, 4x² menos 12 ser igual a zero, nos dá aqui 4x² igual a 12, x² igual a 12 sobre 4, x² é igual a 3, x igual a, não esquece, mais ou menos a raiz de 3. Então estão os três possíveis valores de x, onde a reta tangente vai ser igual a zero. O zero, veja que o gráfico que eu fiz então está bem rigorosinho, está bonitinho. Para x igual a zero, nós temos um ponto, mais raiz de 3, então aqui,
mais raiz de 3, 0 mais raiz de 3 e o menos raiz de 3. Esses são os três valores de x para o qual a tangente dá zero. Aí só para complementar a questão, a tangente da horizontal, desculpa. Só para complementar, ele fala em pontos. Quando eu falo em pontos, eu falo de coordenadas, x, y. Então a gente já tem os valores de x. Eu preciso encontrar os valores de y também, tá? Então, primeiro é quando x igual a zero. Vamos ver qual que é o y correspondente a ele. Y vai ser 0 à quarta, é só jogar o valor do x na lei de formação da função, menos 6 vezes 0 ao quadrado, mais 4, ou seja, y igual a zero. Então, o primeiro ponto a gente já tem, é o 0 para x, 0, 0, mais 4. É 4. Então, o primeiro ponto a gente já tem, 0 para x, 4 para y. Agora, vamos ver o caso para a raiz de 3. Se o x é raiz de 3, a gente vai ficar com raiz de 3 à quarta menos 6 vezes raiz de 3 ao quadrado mais 4. Y igual a raiz de 3 à quarta. Se fosse raiz de 3 ao quadrado, daria 3. Então, 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 4. Y igual a 3 vezes 6, 18. Então, fica 9 menos 18 é menos 9. Menos 9 mais 4 é menos 5. Então, nós temos o segundo ponto. Raiz de 3 para x, menos 5 para y. E aí, o último deles é quando x é igual a menos raiz de 3, mas veja que vai ficar a mesma coisa que estava aqui, ó, menos raiz de 3 à quarta, menos 6 vezes menos raiz de 3 ao quadrado, mais 4. E aí, negativo elevado ao expoente par fica positivo. Se tu fizer as continhas aí, querer fazer passo a passo, vai chegar no menos 5 também. Então, o outro é menos raiz de 3 e menos 5. Então, esses são os três pontos em que a reta tangente a essa curva é horizontal. Então, dois destaques que eu faço é, falou em tangente horizontal, significa inclinação nula. Inclinação nula significa que o m tem que ser igual a zero. Segunda observação é que não precisamos mais calcular o m via limites. Podemos usar propriedades das derivadas, como acabamos de fazer aqui.